Estamos ao vivo. Olá, pessoal. Tudo bem? Estão todos me ouvindo bem? Muito boa tarde, Estou pessoal. bem. Estamos começando o nosso segundo painel do dia e no segundo dia de Perit Week. Quero agradecer a presença de todos os espectadores, dos colegas que estão aqui, os painelistas, que eu já vou apresentá-los, né? O nosso tema deste painel é riscos de continuidade, como entender o que é negócio para priorização, né? Nós vamos falar sobre continuidade de negócio e riscos envolvidos, né? Antes de apresentar aqui os nossos painelistas, eu também quero dar um recado que ainda hoje, às 16 horas, nós teremos um painel do mercado financeiro, a gestão de riscos para além do risco de crédito e liquidez. Esse painel vai ser mediado pelo Roberto Oliveira, vai ter a participação da Rosana, sócia da PwC, da Priscila da HS Financeiro e o Aecto da Dalet, tá, pessoal? Então, se você também puder, acompanhe o nosso próximo painel às 16 horas, tá? E ainda antes também de apresentar os nossos painelistas, vai vir logo na sequência, eu vou só fazer uma leitura de um breve texto de abertura aqui, referente ao nosso painel, tá? O processo de continuidade de negócio, né, o Business Continuity Management, o BCM, ou em português o PCN, o Plano de Continuidade de Negócio, é um conjunto de práticas e estratégias desenvolvidas para garantir que uma organização possa continuar operando ou rapidamente retome suas operações durante e após eventos adversos que possam interromper suas atividades. Esses eventos podem incluir desastres naturais, falhas de sistema, pandemia, ataques cibernéticos, entre outros. Fazem parte dessa atividade a análise do impacto dos negócios, né, o popular BIA, a avaliação dos riscos, a criação das estratégias de continuidade, treinamentos, testes, melhoria contínua, além do principal elemento que são as pessoas, né? Sem as pessoas não é possível colocar continuidade em prática. Nesse painel do Parent Week, nós trazemos aqui três especialistas do mercado que vão conversar conosco sobre este assunto, que a cada dia ganha mais importância dentro das companhias, de todos os segmentos, não somente dos segmentos regulados, pois somente um plano de continuidade operacional ou de negócios eficiente pode proporcionar um nível de funcionamento suficiente após as interrupções ou incidentes de negócio, tá? Então, por esse textinho aqui de abertura, vocês já tiveram um pouco da pegada do que vai ser o nosso bate-papo agora, e eu vou começar a apresentá-los. Então, primeiro, eu vou falar dessa colega, que já é painelista de outros painéis, não é? Eu vou falar da Vanessa Anselmo. Ela que possui graduação em Administração e Negócios pela Unesp, tem MBA em Financial Marketing and Banking e MBA em Corporate Financial, ambos pela FGV. Também já estudou ESG na KPMG Business School. Atua há 18 anos em empresas nacionais e multinacionais. Como assim 18 anos e tem essa cara de 26? Temos aí trabalho infantil, talvez, enfim. Então, ela já trabalhou 18 anos em empresas nacionais e multinacionais em diferentes segmentos, atuou na supervisão de mercados de capitais pelo autorregulador da B3, e atualmente ela é gestora de riscos e controles internos do Grupo Carrefour Brasil, que é a maior rede varejista no nosso país. Boa tarde, Vanessa. Seja bem-vinda. Muito obrigado pela sua presença. Boa tarde, Eduardo. Eu que agradeço pelo convite. É um prazer estar aqui de novo. O ano passado foi muito bacana. A gente trocou muita experiência e espero que vocês gostem do nosso bate-papo. Perfeito. Com certeza vamos gostar e os nossos espectadores mais ainda. Vamos agora para nossa próxima painelista. Ela é bacharel em Sistemas da Informação, estudou na FIA Business School, fez MBA na Darius, atua em continuidade de negócio, gestão de risco, é consultora, mentora, treinadora corporativa, especialista em educação corporativa em GRC e continuidade de negócio, e ela é uma das profissionais mais competentes e gente boa que eu conheço. Eu tenho o prazer de ser colega e de trabalhar com ela aqui na Perinity. Olá, boa tarde, Isabela Chaves. Boa Seja tarde, Edu. bem-vinda.
Boa tarde a todos. Boa tarde, Vanessa, Rodrigo. É um prazer estar aqui com vocês hoje, compartilhar conhecimento, ter a troca aqui com vocês. Eu desejo a todos um excelente painel. Beleza, Isa, mais uma vez, bem-vinda. E, por fim, ele, que é bacharel em Administração e Negócios pela FGV, também estudou o Master Strategy pelo INSPER, possui MBA em Gestão de Riscos e Continuidade de Negócios pela Darius, uma coincidência aí, assim como a Isa, e ele já atua há mais de 25 anos em consultoria, é responsável pelas atividades de GRC e GCN pela Inetum, ou Inetum. Eu nunca sei ali a entonação certinha de falar. E ele é parceiro, né? Junto à Inetum, são parceiros da Perinit. Boa tarde, Rodrigo Miranda. Muito obrigado. Seja bem-vindo. Olá, Edu, tudo bom? Bom, Inetum, Inetum ou Inetam vai depender de se você for francês, espanhol ou brasileiro. Então, pode É falar qualquer um verdade. deles. E hoje nós temos uma predominância dos franceses aqui, né? Porque a Inetum, ou Inetam, como você falou, que se fala, se for francês, e o Carrefour também, da Vanessa, né? Uhum. Então, estamos aqui com um painel franco-brasileiro aqui. Então, vamos lá. Pessoal, esse nosso painel de hoje, nós preparamos algumas provocações aqui para que vocês expliquem, a relação de vocês com a continuidade de negócios, né? Então, eu já quero começar perguntando para vocês, né, que na opinião de vocês, qual é a importância da continuidade de negócios nas empresas, do seu planejamento e a organização para minimização dos impactos de negócio, né? Eu queria que vocês contassem um pouquinho dessa experiência e como é que vocês veem essa atividade, né? Por gentileza, fiquem à vontade para começar. Pode começar, Vanessa, então. Vamos fazer aqui nesse comecinho aquela mesma ordem de apresentação. Tá bom. Vamos lá. Hoje no Carrefour eu sou responsável pela gestão de riscos, então eu estou muito ligada à parte de continuidade de negócio, embora eu não seja responsável por isso, né? Hoje a gente tem uma área de gestão de continuidade de negócio, gestão de crises, mas o que a gente faz dentro da minha área serve de insumo para que essa área construa a parte de continuidade de negócio, além da gente cobrar bastante que tudo seja documentado, então faz parte dos itens que a gente avalia. E aí, por que é importante ter um plano de continuidade de negócios, né? E aí, principalmente falando do segmento que eu atuo, varejo. Todo mundo sabe que é um segmento bastante dinâmico, competitivo. Então, tudo acontece dentro das nossas lojas, a gente está no país inteiro. Então, hoje estamos em todos os estados, então tudo o que acontece no Brasil afeta as nossas lojas, afeta os nossos clientes. E ter um plano de continuidade de negócios documentado, e mais do que documentado, não adianta ele ficar dentro da gaveta, ele precisa ser conhecido das pessoas que vão executá-lo. Então, é a gente ter uma garantia razoável, e aí eu falo razoável porque não tem como a gente garantir que tudo vai dar certo no momento de uma crise, mas a gente ter previsibilidade, saber o que fazer, quem acionar, quem aprova o quê, é muito importante. E aí eu posso falar de experiências que eu tenho de ter participado de gestão de crises, é que quando você não tem isso conhecido, disseminado e documentado, o processo vira muito mais burocrático até. Quando a gente depois vai avaliar como foi o processo de gestão da crise, a gente vê que, por não saber quem pode tomar cada decisão, o processo ficou muito focado no CEO. Então, todo mundo ali com medo de tomar decisão naquele momento, concentra tudo no CEO, e no momento de crise a gente precisa ser rápido, tomar decisão rápida, e não dá, né? Não dá para a gente esperar que o CEO decida tudo e crie ali o nosso plano no momento da crise. Então, para cada impacto, para cada cenário diferente que a gente faz os exercícios, e aí meu time trabalha muito com os executivos, então é importante que a gente sente com os executivos para entender quais são as preocupações. E aí é um exercício super rico que a gente faz periodicamente, está sempre atualizando, que é entender quais são as preocupações. E aí a gente fala com o cara de finanças, com o cara de logísticas, com a ponta da loja, a gente fala com toda a companhia, porque os riscos eles estão por todos os lados, né? E a gente precisa entender o que é vital,
o que no momento de crise, o que não pode parar para a gente atender nosso cliente, o que dá para a gente esperar um pouquinho mais para recuperar e aí documentar tudo isso, mas, de novo, é na conversa, é no dia a dia, e isso precisa ser disseminado o tempo todo para não ser surpresa na hora de uma crise. Perfeito. Olha, você fez comentários aí de coisas que eu acho bastante interessantes. Por exemplo, se as coisas não estão documentadas, registradas, formalizadas de maneira satisfatória, vão sempre correr atrás de quem manda mais para decidir mesmo, para escolher. E é até injusto colocar um CEO numa posição dessa, no momento de crise, né, de parada operacional. Então, sim, isso, as responsabilidades, a matriz RACE disso precisa estar muito bem definida. Eu queria te fazer uma pergunta simples hoje o seu time lida com os riscos de continuidade somente das lojas ou também da estrutura administrativa? Porque eu sei que o Carrefour tem uma estrutura administrativa, né? Não só de centro de distribuição das lojas, enfim, mas a estrutura administrativa de vocês é grande, né? Esses riscos de continuidade contemplam tanto as lojas como a estrutura administrativa? Tudo, a gente trata de todos os riscos, seja operacionais, estratégicos, todos os riscos que impactam a continuidade do nosso negócio como um todo. E aí eu estou falando de Perfeito, drogaria, eu estou falando de posto de gasolina, estou falando da nossa matriz, então, certo. e aí que é afetada por tudo, como eu falei, tudo que acontece no nosso país, né? Interessante. Ó, outro ponto também, só um último comentário a respeito da sua fala, Vanessa, é que, pegando um gancho do que eu li no comecinho, o Carrefour, por ser uma empresa do mercado varejista, vocês não fazem parte de um mercado regulado, como bancos, como seguradoras, como operadoras de saúde, enfim, mas nem por isso vocês deixam de priorizar as ações de continuidade de negócios, que são extremamente importantes. As lojas do Carrefour abrem todos os dias. Não sei se existe loja 24 horas, mas eu sei que todos os dias estão abertas, né? Existe. Eu trabalhei muitos anos, antes de ir para o Carrefour, eu fui do mercado financeiro e eu fui regulador. E por isso que eu falo da documentação é importante, mas mais do que isso, a gente que não é um segmento tão regulado quanto o mercado financeiro, eu aprendi a viver tudo isso na prática e que as pessoas conheçam e também porque a gente já passou por algumas crises, então eu sei que isso não é só para o regulador. Eu e os Uhum. executivos sabem disso, né? Então, eu tenho o privilégio de poder estar no dia a dia e na prática com eles. E a gente vende a importância, não, a gente não tem o regulador para justificar que precisa ter, embora as auditorias nos cobrem isso, mas não tanto quanto no segmento como o mercado financeiro, mas é do nosso dia a dia, de tudo que a gente passa, o que os nossos concorrentes passam. Então, eu consigo muito apoio de todos os executivos, porque eles vivem as coisas todos os dias e sabem da importância. Perfeito. Excelente, excelente. Então, vou mudar aqui para Isa. Isa, repito a mesma pergunta, né? A Uhum. importância da continuidade, da questão do planejamento para minimizar os impactos. O que que você pode falar para a gente a respeito disso? Claro. Antes mesmo de comentar sobre isso, Edu, falar um pouquinho da minha experiência, né, com continuidade. Eu comecei há 7 anos, né, na Perint, faz 7 anos que estou aqui. Comecei implantando, né, implantando um módulo de continuidade que basicamente ganhou o meu coração. Não implantando só o de continuidade, mas de riscos, compliance, auditoria, mas o de continuidade especificamente ganhou o meu coração. E com isso eu fui desenvolvendo, me especializando, né? E atualmente eu já tenho, né, um MBA em gestão de riscos e continuidade, mas atualmente aqui na Perinit tem um processo específico que está engatinhando, mas já tem alguns projetos aí que já tem um ano aí de execução, que é o apoio metodológico. Diferente de uma consultoria, o apoio metodológico ele dá um conforto para o cliente que não tem um conhecimento, né? A gente tem tanto o apoio de riscos e o de continuidade, ele é mais, como fala,
direcionado, né, para alguns clientes específicos, porque o de riscos ele fica dentro do nosso EAD, então quem quiser ter acesso consegue. O de continuidade são clientes específicos que a gente vai executando. E esse apoio é literalmente pegar na mão do cliente, né, que provavelmente não teve condição de contratar uma consultoria, mais demanda de conhecimento. Então, nós implementamos juntos a ISO 22301, seguindo todas as boas práticas. E eu apoio todo esse processo, desde a execução do BIA, levantando lá qual que é o ranqueamento dos processos críticos, a construção dos planos, PCO, PRD, todos os planos, né, que contemplam, que são necessários. E aí, depois a gente promove workshops, né, treinamentos, montamos aí juntos um programa de conscientização. Então, basicamente, a gente segue tudo que está prescrito lá na ISO, né? E com isso, os clientes, né, eles veem a necessidade, né, da implementação, né, por isso que pedem esse apoio e a gente consegue, de certa forma, com esse apoio metodológico, ajudá-los, tá? Então, eu atuo atualmente nesse processo, tá? Além de dar treinamentos, workshops dentro desses clientes, eu que ministro esses treinamentos, tá? É uma área desafiadora e prazerosa, porque eu necessito entender também dos processos do cliente, então cada vez mais eu vou conhecendo de cada um. Eu sei que, por exemplo, acho que o Rodrigo também passa por isso, porque é consultoria, né? Então, isso cada vez mais tem ganhado meu coração, tá? Agora, respondendo a pergunta do Edu, eu entendo assim, Edu, que a continuidade ela é fundamental, né? Para que a gente assegure que as empresas possam manter suas operações críticas, né, durante os eventos aí adversos. E o planejamento, né, eficaz, né, da organização, ele vai com certeza ajudar a minimizar esses impactos dessas interrupções. Então, isso com certeza vai funcionar dessa forma, garantindo aí os processos essenciais, né, da organização para que funcione, que a gente consiga, né, entregar aí os nossos serviços, nossos produtos para os clientes, deixarem eles felizes, né? E dessa forma a gente consiga assim voltar, né, retomar as atividades aí com o menor nível de interrupção possível, né, sem muitos danos, né? Então a gente consegue de certa forma salvaguardar o negócio aí, né? Então, por isso, na minha opinião, acho que é muito importante a implementação da continuidade. Eu vejo assim que as empresas estão cada vez mais despertando para isso. Eu sei que tem algumas que estão despertando porque é obrigatório, né? Regulações e tudo mais. Pandemia também fez muito disso, né? Fez tipo, acorda para a vida, vamos lá. Então, mas eu acho que a continuidade, não, a gente fala muito, né, de médias e grandes empresas, mas pequenas empresas, pequeno negócio, MEI, todos devem implementar esse processo, sabe? Então, acho que essa informação, esse conhecimento tem que chegar a todos. É isso. Perfeito, perfeito. Olha, agora só um comentário sobre o que você falou, né? Na sua trajetória, a gente observa mesmo a sua predileção para continuidade justamente pelo que você se especializou, né? A Isa, ela começou na Perint tratando da solução, que tem gestão de riscos, controles internos, auditoria, compliance, continuidade de negócio, e ela foi para esse caminho, né? Então, tem gente que realmente se apaixona, gosta, tem gente que fala assim, credo, que loucura gostar desse tema, mas tem quem gosta, tem quem abraça com tudo, tá aí, Isabela Chaves, né? E é verdade, né? Mas assim, pode até não gostar, mas importante é, não é verdade, Isa? A Importante importância não tem como é dizer um que mal não é necessário. grande, é um mal necessário, exatamente, né? E ainda E bem aí, que tem Rodrigo? gente que gosta, né, do que é mal necessário. É, Então, a Isa é um desses exemplos, né? A Isa, mas ela comentou uma coisa também que é muito importante. Antes até do Rodrigo fazer a fala inicial aí também sobre a mesma pergunta, uma coisa é essencial. Não tem como se programar, estruturar, organizar a continuidade do negócio se você não conhecer as características daquele negócio, né? Então, isso serve também para auditar. Na auditoria, você só audita adequadamente se você conhecer o processo, a atividade, os normativos vigentes, para a gestão de risco também, né? Para a execução dos controles internos, para compliance. Então, quando nós estamos dentro do universo de GRC, é essencial conhecer as características daquele mercado,
conhecer as principais vulnerabilidades, conhecer os normativos, né, que apoiam. Então, isso de fato é muito importante. Então, quem trabalha nessas áreas, e aí a gente até extrapola, não falando só de continuidade de negócio, gestão de crise, mas quem trabalha com GRC, invariavelmente não tem outra opção. Ele vai ter que conhecer do negócio qual ele está trabalhando ali, que ele está associado, né, naquele Tem que ter momento. uma visão holística do todo, né? Pelo menos uma visão holística, generalista, né? Talvez ele não precise ser especialista de alguns aspectos, mas ele tem que ter condições por exemplo, entender o fluxo do começo ao fim, para saber onde é que se aplicam aí, por exemplo, tudo aquilo que é preconizado na ISO 22301, né? E aí, Rodrigo Miranda, tudo bem, meu Nós, amigo? Fica à nós vontade, vai lá. aprendendo sobre a experiência de cada um aqui, né? Muito importante, especialmente falando do maior varejista do Brasil e de anos de experiência da ISA também. Mas, bom, eu já passei por muita coisa em consultoria, né? Como você viu lá, eu já tenho quase 30 anos de consultoria, aquele LinkedIn já está um pouquinho Como atrasado, assim? Com 38 anos de idade? 49. As empresas. Existe um livro de continuidade de negócios chamado Deus é Brasileiro. E aí é exatamente isso. No Brasil, as pessoas acham que nunca vai acontecer com eles. Rezam, podem fazer qualquer coisa, mas eles não investem tanto em se recuperar de crises ou prevenir uma crise. Deixa pra sorte, né? É sorte, né? Bom, Deus é brasileiro. Para falar na importância, né, como você pediu, desse impacto da continuidade de negócios, eu já recebi muitos feeds aqui de continuidade. Eu vou falar um pouquinho de algumas estatísticas para falar realmente sobre essas perdas, né? A falta de planejamento pode ser devastadora. Segundo a FEMA, Federal Emergency Management Agency dos Estados Unidos, 40% das empresas nunca reabrem após um desastre. O custo médio de um downtime, né, de uma parada operacional aí é de US$ 5.600 por minuto, segundo o Gartner, e 93% das empresas que perdem seus dados por 10 dias ou mais, entram em falência em um ano. Esse é o National Archives dos Estados Unidos também. Então, o impacto é devastador. A gente tem que pensar sempre, sempre, sempre que não é só ter backups. A gente tem que ter, como você falou tudo, né? Todo o ciclo da continuidade de negócios lá, processos claros, equipes treinadas, a cultura de resiliência em toda a organização, porque o segredo não é um projeto de TI, não é um projeto de compliance, e é um projeto de negócios. E a gente precisa pensar Perfeito. no negócio. Precisa vir do topo, precisa ser abraçado por todos, é jurídico, RH, compliance, e todo mundo junto. Não é só o business, o front office, não é só o back office, é todo mundo. Na minha Perfeito. experiência, eu já vi, né, todas essas coisas acontecerem. Clientes que não tinham nada, realmente a BIA era feita por TI, ou um cliente que tinha tudo e se recuperou em menos de 4 horas de um ransomware. Então, a gente precisa estar preparado. Não é, Deus pode ser brasileiro, assim, no futebol, mas não na quantidade de negócios. Legal, bacana. Ó, e só para falar aqui para as pessoas, né? Me desculpem, eu acredito que na nossa audiência a gente tenha muitas pessoas extremamente conhecedoras do tema, mas só para falar que BIA não é o diminutivo de Beatriz, né? É o Business Impact Analysis, né? Análise de processo de negócio para entender qual o nível de criticidade de cada processo, para você priorizar na hora da execução do seu plano de continuidade, para você decidir quais são os PCNs que você vai eventualmente criar e futuramente, numa situação de necessidade, acioná-los. E com relação a ransomware, que o Rodrigo Miranda falou, ele não está se referindo àquela banda de pop rock americano dos meninos, eu acho que da Califórnia, não sei, que cantavam cabelinho comprido e tal.
não são eles. Ransomware é um outro tipo de ataque cibernético, né? Então, só para a gente estar ligado nas terminologias aí do negócio, mas é verdade. É muito importante, quanto mais documentado, quanto mais amparado formalmente, maior a chance de sucesso do plano de continuidade se dar bem. Deixa eu só fazer aqui dois rápidos comentários. Primeiro, só uma pergunta para Vanessa. Uma pessoa aqui que não se identificou, aqui está como Anonymous, diz: a sua gestão também abrange o Banco Carrefour? Eu acho que não, né, Vanessa? Na Não, a parte. gente tem. Eu tenho uma colega, a Tatiane, que é responsável lá pelo banco. Ah, tá. Que é a parte do Carrefour Soluções Financeiras, né? Não sei se É essa isso aí. ainda é a denominação, né? É isso. Perfeito, perfeito. E eu tenho aqui, eu vou começar, vou desviar só um pouquinho do nosso roteiro aqui, só para fazer a pergunta do Paulo César Ferreira, que eu acho que é interessante aqui para a gente contextualizar um pouquinho e vai servir de insumo para o que nós vamos falar mais adiante, né? Paulo César diz aqui: boa tarde a todos. Primeiramente, parabéns pelo evento. Estou acompanhando e curtindo bastante. Preciso iniciar o PCN, o Plano de Continuidade de Negócio, na minha empresa. E gostaria de saber quais são os principais componentes de um PCN e como deve ser testado e revisado. Eu deixo vocês à vontade para quem quiser é, é, falar, começar, fiquem à Acho, vontade, acho tá que bom? podemos dividir aí. Pegando pela ISO, porque a gente tem que sempre se basear em melhores práticas e o framework está aí para isso, né, pessoal? Então, como o Edu já falou, já trouxe aí a Bia, né? O Bia. Começamos pelo Bia, porque eu sei que, né, a gente, né, quem é ansioso, quem nasceu de 7 meses, quer já começar a escrever o documento, quer já, né? Não, primeiro a gente tem que saber o que é mais crítico, né? Então, o Bia dá esse norte. Eu tenho que ter também uma análise de riscos, que é o tema, né, de hoje, mas o Bia vai te, né, respaldar com esse escopo, né, para você seguir os próximos passos, né? Então, você simplesmente constrói lá um questionário, né, trazendo todas essas análises. Então, a gente precisa fazer análise de impacto. Até o Rodrigo, se quiser complementar, Rodrigo. Uhum, Análise dos impactos, então, impacto financeiro, operacional, legal, tem socioambiental, para algumas empresas também avalia. Então, a análise do impacto é o que vai direcionar, de fato, essa criticidade e estabelecer o ranqueamento. E eu tenho outras informações relevantes que eu preciso levantar no ambiente, que eu já aproveito para entender, de fato, né, o processo, né? E a partir dessa análise do BIA, então, eu tenho um ranqueamento. Aí eu sei, de fato, né, o que é crítico. Como na gestão de riscos, a gente estabelece também um apetite, né? Então, a gente tem um apetite de riscos e também podemos ter um apetite específico para BIA. O apetite é quanto estou apto a aceitar, né, o risco. Em gestão de riscos, você pode determinar lá, sei lá, tem uma criticidade de 5 níveis, né? Sei lá, muito baixo, baixo, alto, médio, muito alto, ou crítico. E no BIA também, mas eu posso estabelecer que eu vou tratar só os críticos. E aí o meu escopo, né, de desenvolvimento de plano e tudo mais, vão ser só para os processos críticos. Isso não significa que eu vou limitar isso. Eu posso, para a implementação inicial da ISO, estabelecer que são os críticos, criar os PCOs, criar o PRD voltado para os sistemas dos críticos, e mais para frente, quando eu tiver, né, já engatilhado o processo, eu posso ir criando dos demais. Então, estabelece isso, e aí eu vou para a criação dos planos, e aí a composição, né, dos planos. Então, acho que quando a gente fala de PCN, parece que é um documento só, mas literalmente é a composição de vários. Então, eu tenho que ter os PCOs de cada processo crítico, então, plano de quantidade operacional. Eu tenho que ter o PRD, que é o plano de recuperação de desastres, ou DRP, né, que a gente fala também. O PRD, ele pode ser tanto individual, né, por sistema, ou um único PRD, né? Assim, eu tô falando da minha experiência, o que eu vivencio e tudo mais. Aí eu quero depois deixar que os colegas falem como que é também na experiência deles. O plano de gestão de crise, o plano de comunicação, que pode ser tanto um único documento ou apartado, né?
E o que eu vejo que não é muito convencional, mas que é importante, que é o plano de emergência. Então, todo mundo fala de plano, mas esquece, né? Aquele plano de emergência que é para salvar vidas, literalmente. O que que eu faço se pegar um incêndio? Se, que nem o que aconteceu lá no sul, né? Então, não adianta só eu ter o de crise ou, sei lá, o PRD e não ter um de emergência prevendo esses cenários, tá? E aí a gente segue com a construção, aí eu vou deixar, senão eu vou falar tudo aqui, só eu vou falar. Acho que um exemplo bom de plano de emergência seriam os planos que as mineradoras que têm as barragens têm, porque ao menor sinal de rompimento de barragem, você às vezes precisa evacuar uma cidade, todo mundo precisa sair, enfim, então esse seria talvez um plano, um exemplo Isso, de plano de emergência, né, Isa? exatamente, Edu. Vamos É lá, outro, amigos. outro plano de emergência bem comum é o dos bombeiros, né? De fazer o exercício Isso. todo ano, de sair do prédio. Então, eles Ah, têm o sim. plano, é o local onde você vai ficar, tem brigadistas em cada prédio, tudo isso é o teste que você precisa fazer em todo o seu PCN. Isso daí é só um exemplo de teste, tá? Perfeito, O, perfeito. complementando o que a Isa falou, ela falou bem, de forma bem completa da BIA, da Business Impact Analysis. Mas antes da BIA, eu faria ainda uma análise de riscos de continuidade, tá? Então, com essa análise de riscos de continuidade, você vai saber quais cenários você vai atuar mais, cenários de risco. Pode ser perda de pessoas, pode ser perda de certificação, pode ser por problemas financeiros, qualquer impacto que você possa ter é definido também na análise de risco. E aí você transporta esses impactos para a BIA e faz todo o cálculo da criticidade do seu processo. E a BIA pode ser feita uma por área. Pode ser feita uma por produto ou serviço que você tem, uma linha de negócios inteira. Aí vai ser uma decisão de vocês, tá, para fazer. Eu acho mais moderno fazer uma por produto ou por serviço que vocês vão fazer, porque se parar a primeira área, não continua o produto todo. Se parar uma área do meio, não continua o produto todo. Então, e aí o que é importante, né? O produto final, a venda, o cliente final, assim, o atendimento ao cliente. Por isso que a BIA é um impacto de negócios, né? Não é de TI, não é de nada. E como a Isa já falou também, é um combo de documentos, não é um documento só. Então, a BIA vai te dar o PCO, o Plano de Continuidade Operacional, organizacional, e todos os outros precisam estar embasados dentro do plano de continuidade completo. E é Perfeito. importante a gente lembrar que o foco são os riscos de continuidade, né? Porque eu, como trato de todos os riscos, é muito fácil, e eu vejo isso em discussões, a gente mudar o foco para outros tipos de criticidade. Então, essa semana mesmo eu tive uma discussão com alguns executivos, e a gente pode olhar aqui o que vocês já têm definido como crítico dentro de controles internos? Não, porque lá dentro de controles internos, focado nas demonstrações financeiras, são criticidades para a integridade das demonstrações financeiras. Então, os processos que a gente olha olhando o que é mais crítico para a demonstração financeira, não é para a continuidade de negócio. Então, a gente tem sempre, quando está construindo, Bia, voltar o que pode parar o nosso negócio, o que pode parar. A gente sempre tem que direcionar as pessoas no exercício para esse tipo de risco, senão fica muito abrangente, né? E foge do objetivo. Perfeito. É, É isso que a Vanessa falou, acho que é interessante, né, Rodrigo? Porque uhum, eu acho que isso também está relacionado à maturidade da empresa, porque modalidades, tipos, classificações de risco, existem várias, né? Tem os riscos operacionais, financeiros, estratégicos, de imagem e reputação, mas esses riscos classificados como de continuidade de negócio, eles estão ligados à operação. Por exemplo, no uhum. caso do Carrefour, penso eu ao atendimento ao cliente, à abertura da loja, né? Conseguir receber clientes e vender, fazer a sua atividade fim. Então, é aí que eu acho que entra a questão específica da gestão dos riscos de continuidade de negócio, tentando prever situações onde essa operação pode parar, né? Eu acho que seria isso. E no âmbito administrativo, né, Vanessa? Vocês devem também ter, claro,
as operações, a parte da continuidade de negócio no aspecto administrativo que não deve parar, mas penso eu também que na atividade de suporte às lojas, aos centros de distribuição, né? Que são exatamente a ponta do negócio de vocês, penso eu, né? É isso. A loja ela não trabalha sozinha, né? E na verdade a gente que está ali na matriz, no administrativo, a gente está lá para servir a operação. Então, a gente define no nosso BIA o que está vinculado diretamente ao atendimento ao cliente lá na ponta. Então, para você processar um cartão de crédito, hoje não tem como a gente vender sem processar o cartão de crédito na frente de caixa. Então, Certo. existe um back-office atrás disso, né? Então, isso daí também faz parte dos nossos processos críticos, não só a pessoa que está ali na frente de caixa, porque vai ter um apagão, ela não vai conseguir passar o cartão, então ela precisa do back-office. Perfeito. Hoje é ali uma atividade essencial também para vocês realizarem a venda, por exemplo, né? Olha, tem uma Um pergunta aqui. grande, só Pois não. complementando, Eduardo, Sim, um dos riscos que eu vejo bastante é risco de vazamento de informações. Ele não acaba com a sua continuidade, tá? Ele não é um risco de continuidade, é um risco, claro, de exposição, de privacidade, mas não é de continuidade. perfeito, Muitas vezes a perfeito. gente tem riscos, e aí não é tão claro, mas riscos reputacionais que esses sim podem parar a continuidade no limite, né? Você é tão afetado na sua marca, tão afetado na sua reputação, que você não consegue continuar. E Uhum. isso, Sim. hoje, com redes sociais, é importante esses riscos estarem mapeados também na parte de continuidade. Perfeito. Olha, as perguntas estão chegando aqui, nós vamos respondendo aos poucos, tá, pessoal? E tem perguntas interessantes aqui, enfim, mas só falando aqui, um anônimo também. Pessoal, vamos nos identificar, fiquem à vontade, pode falar o nome. Não, tudo bem, pode perguntar anonimamente também, mas fiquem à vontade até para a gente falar o nome de vocês. Tá falando aqui, Isabela, qual a ISO, né? Então, só para mencionar que é a ISO 22, 22301, né, que é isso, a ISO de continuidade de negócio, e a ISO que trata do BIA, vocês que são os especialistas, é a 317? 17, né? É, isso. a 22317 é o apêndice ali dentro da ISO 22301 que trata especificamente do BIA, né, que a gente já falou que não é um diminutivo da Beatriz, né? É o Business Impact Analysis aqui. Beleza? E Pessoal, nem a Bia do Bradesco, né? e nem a Bia do Bradesco, é a Bradesco Inteligência Artificial, também não é, Fazendo né? propaganda Enfim. aqui. E nem a tia Bia. Tia Bia deu aula para mim na terceira série, jamais a esqueci. Fantástica, mas não é ela também, entendeu? Lá no ensino fundamental. Olha só, pessoal. Então, falando aqui, né? Vocês atuam em instituição varejista, no caso da Vanessa, de tecnologia, na ISA, e consultoria. Como os conceitos e disseminação da atividade de continuidade de negócio é realizada em suas empresas e como atingir o nível de maturidade desejada, tá? Então, agora eu quero ver como é que vocês me respondem essa. Fiquem à Eu posso vontade. começar pela parte de consultoria, né? Não vou falar só consultoria e tecnologia. Não posso falar muito da minha consultoria, tá? Porque é uma empresa normal, pequena, mas eu atuo em muitos clientes. E aí, sim, dos clientes eu posso falar que cenários de riscos são essenciais para a gente, como eu falei antes, a análise do risco vai montar os cenários de riscos mais impactantes para cada segmento, seja o financeiro, seja o varejista, seja a indústria, para que o PCN, para que a BIA possa ser melhor direcionada. Então, como é que a gente aumenta o nível de maturidade? Vamos fazer a nossa primeira BIA, a gente não sabe fazer direito, vamos colocar todos os processos lá. Vai demorar uns 6, 7 meses aí, dependendo do tamanho da empresa, mas você conseguiu. Na próxima vez, você já vai ter todos os processos mapeados, vai ter que rever alguns, se a empresa foi comprada, se mudou, diretoria, se mudou processo, e você já vai ter uma maturidade um pouquinho melhor. Então, atingir um nível de maturidade exige tempo, exige você fazer. Porque se você quiser, como falaram nas 10 horas, no outro seminário,
quiser atingir o alvo antes de atingir a mosca, antes de atingir o alvo ou a parede, você não vai sair do lugar. Você tem que começar, atira na parede, faz uma bia qualquer, tenta fazer o melhor possível no nível do seu conhecimento, mas a próxima vai ser melhor, tá? Esse é o nível de maturidade. Como é que ela é desejada? Aí você vai ter uma análise de risco, você vai pegar toda a diretoria para que eles falem, eu quero o nível de maturidade para riscos de compliance 100%. Eu não quero nenhum problema com compliance, porque o regulador é muito pesado. Mas eu posso ter riscos financeiros, posso ter riscos operacionais pequenos, e isso daí é uma estratégia da empresa. Então, você vai seguir a estratégia da empresa para chegar no seu nível de maturidade desejado. Perfeito, perfeito. É, Fica à vontade. então, posso seguir? Então, na minha visão, para que a gente atinja um nível de maturidade aí desejada em continuidade, né? Então, primeiro, como a gente já mencionou, o fluxo de implementação que da ISO, né, 22301, BIA, desenvolvimento de plano, teste. Só que com isso a gente precisa o quê? Primeiro, garantir que a alta administração, né, esteja fortemente envolvida, né? Então, sem isso, realmente a gente não vai conseguir melhorar. A gente não vai ter apoio, né? A gente não vai ter apoio, então a gente não vai conseguir prosseguir aí com o processo. Então, em paralelo, a gente tem que conseguir esse patrocínio, né, da alta liderança, da alta administração. A gente tem que implementar uma educação continuada, né, para os funcionários e as partes interessadas. Então, para que a gente transmita a importância, né, das práticas de continuidade. E isso a gente pode fazer através, por exemplo, de workshops, como eu até mencionei de manhã, programas de conscientização. O programa de conscientização tende a ser algo anual, então não é pontual como um workshop ou um treinamento. Então, você desenvolve um calendário anual de várias ações que podem ser, como eu falei, workshop, podem ser testes, né? Então a gente vai diversificando, né? Porque quando a gente fala de comunicação, a gente tem que achar várias formas de se comunicar com o nosso público. Então, o programa de conscientização prevê isso. E, assim, a gente com certeza vai garantir que esses responsáveis, essas partes interessadas, compreendam quais são os seus papéis, né, suas responsabilidades dentro desse processo. E para finalizar, né, com a cereja do bolo, a gente adotar, né, a abordagem de melhoria contínua, né, o famoso PDCA, né, porque não adianta nada a gente implementar, como eu vejo isso de muitos clientes, quando eu começo o apoio metodológico. Ah, nós temos um documento de há 5 anos atrás, quando eles decidiram implementar, criar os documentos, mas nunca revisaram, nunca revisaram o BIA, nunca. Só que mudou muito, tipo, é um documento que vamos jogar fora e começar do zero. Apesar de que eu gosto de reaproveitar, vamos ver o que tem estruturado, né? Mas tem cliente que fala, não quero nem ver esse documento, vamos começar do zero. Mas se a gente atuar com melhoria contínua, a gente vai garantir que esse processo cada vez mais vai atingir uma maturidade maior, né? Então, é basicamente isso. Isa, você falou um ponto muito interessante que a gente vê como que é, né, esse plano de conscientização. A gente vê na metodologia, e aí para quem está começando a implementar um plano dentro da empresa, e falar um pouco da minha experiência, que eu já estive lá no início, antes da gente ter capital aberto, e a gente começou a desenvolver, como é que a gente vai trazer esse tema que ninguém quer falar do que pode dar errado, gente? Em Sim. tempos de redes sociais, de que tudo é só o que vai dar certo, né? O resultado, e aí? E é isso, Perfeito. né, que vai trazer dinheiro para a empresa. Ó, Temos que Vanessa, falar só nisso. até um comentário. Desculpa te cortar no meio porque tem a ver. É que nem morte. Ninguém quer falar da É, morte. Todo A gente mundo vai sabe que morrer. existe. Tem que ser dramático nesse ponto. Mas ninguém quer falar de um problema que pode se materializar, não é verdade? não, Pode ninguém quer acontecer. falar. Por isso que a gente se prepara. Não, e Desculpa. nós, né? Não, mas é isso, ótimo. Você trouxe o ponto que eu vivo no dia a dia. Eu e meu time, a gente vive isso todos os dias. Como é que eu acho um espaço ali para falar de gestão de risco, de continuidade de negócio, de auditoria, de plano de ação, de coisas que é só para o que será que vai? Nunca aconteceu, Vanessa. Por que você está trazendo isso aqui, né? Vamos falar da nova marca, das lojas que a gente está abrindo.
E a gente vai cavando um espaço, e hoje, graças a Deus, a gente conseguiu, a gente implementou coisas muito legais, e essa questão do aculturamento, né? Como é que a gente faz? A gente foi desenvolvendo isso em todas as camadas, e para cada camada da empresa, cada nível hierárquico, você tem uma estratégia diferente, né? Então, hoje a gente tem os embaixadores de riscos, que é um programa muito bacana que a gente foi desenvolvendo dentro das áreas. Então, a gente escolhe pessoas que e tem bastante gente que gosta desse assunto, foi uma surpresa para mim, quando a gente começou o programa, a gente viu que tinha muita gente interessada, então a gente vai plantando sementinhas dentro da área, então a gente fala, diretor, eu sei que você não tem tanto tempo para ficar, né, falando desse tema, você vai tratar lá de outras coisas, mas a gente precisa pensar no que vai dar errado, então me indica aqui uma pessoa do seu time que gosta e que é uma pessoa que você entende que tem esse skill, que a gente vai treinar. Então, a gente treina pessoas dentro das áreas que é para elas irem colocando as sementinhas. Então, tem uma reunião de time, vamos falar aqui o que pode dar errado, qual que é o nosso plano. Então, a gente está sempre falando disso com os times. Aí, a gente vai na reunião de diretoria, pede 5 minutos e vamos falar que, olha, gente, não vai dar errado, mas se der, o que a gente vai fazer? Tá aqui, esse é o plano, e a gente vai conseguindo o nosso espaço desse jeito, mas a gente tem que trazer as pessoas a achar o fórum, e aí, dependendo da empresa que você está, a linguagem da empresa, né? Então, a gente tenta falar do jeito que as pessoas vão entender, colocar o tema de forma mais leve, aí é um desafio, lá no meu time tem o pessoal que cuida da comunicação, é muito importante. Não adianta a gente só fazer ali no documento, ou fazer para entregar para o regulador, a gente tem que comunicar todo mundo, isso tem que ser algo institucional, e para mim são um dos pilares mais importantes. Assim, não adianta ficar dentro das áreas de gestão de risco e nem ali com a auditoria. Tem que ser disseminado com todo mundo e isso tem que ser vendido para todos os níveis, porque quem está na operação tem que saber o que fazer, o executivo tem que saber como tomar decisão, todo mundo tem que conhecer. Interessante isso O que você Edu. falou, Vanessa. Oi, pode falar, Rodrigo. Não, era Vai só lá que depois eu complementando não vou tanto esquecer. a Isa aqui, que ela falou do tripé das ISOs, né? A ISO, elas estão cada vez mais parecidas, pega a 22301, você pode pegar a 27001 de segurança da informação, A própria elas 31 mil. elas se baseiam na 31.000 para o seu risco, e tudo que você vê de requisitos vem da 31.000. Mesmo a 27.005, que é de riscos de segurança da informação, ela é baseada na 31.000, que é a de gestão de riscos. Outro Perfeito. tripé, além da gestão de riscos, é o apoio da diretoria, o apoio do conselho, o apoio de todo mundo que está na alta direção. E o terceiro é a melhoria contínua. Então, se você pegar as mais novas ISOs, todas elas vão ter esses três tripés assim para você seguir. Não é só o Perfeito. controlezinho que você vai seguir. Perfeito. E, O comentário só que eu ia fazer é o seguinte, isso que a Vanessa falou que é uma prática adotada no Carrefour, achei interessante, Rodrigo e Isa, no sentido de que eles têm como se fossem representantes de risco dentro das áreas. Seria mais ou menos isso, né, Vanessa? Pessoas ali que talvez estejam mais habituadas com o tema. É isso. Trabalhei no Bradesco e tinha isso para compliance, eram chamados os agentes de compliance, né? Então, cada área tinha uma espécie de um facilitador ali do tema, do assunto, e que ajudava ali a fazer esse trâmite, essa tradução e o trabalho em conjunto com a segunda linha. Eu os acho isso champions muito também, né, positivo. chamados. Dá Oi? um São, senso de dono isso, né? Tipo, é seu, Sim, você tem que cuidar, né? Tipo, é o seu filho. sim. E eu acho que nas empresas grandes, pega as empresas que são volumosas em termos de colaboradores, como por exemplo é o Carrefour, eu acho que isso facilita o trabalho no aspecto corporativo, né? Uma das discussões que nós tivemos na reunião lá do início da manhã é sobre a questão da cultura de controle, enfim, a dificuldade, né, com aculturamento. E é comum você ver pessoas falando assim, ó, mas você tem esse risco na sua área aí, no RH, no contas a pagar, a pessoa assim, não, mas risco é lá com a gestão de risco, né? Como se ele não tivesse nada a ver com aquilo, né? Então, é importante também
eu acho que para trazer o senso de responsabilidade, de imediatismo, quando acontece algum tipo de problema, tudo aquilo que pode causar um impacto para a empresa, para a operação, enfim, né? Edu, Bom, só para complementar, sim, só para fechar claro, essa linha claro, de raciocínio, eu acho que é importante isso, porque você acaba conseguindo escalar, né, para o negócio. Então, grandes negócios conseguem escalar esse processo. Eu sei que às vezes falam, nossa, a gestão de riscos vai perder, né, essa atividade. Não, você vai conseguir escalar, e aí você fica com um apoio consultivo, né? Você exato. fornece conhecimento, né? Monitora, testa, mas dá poder nessas áreas, né? E, de certa forma, Isabela, dividir a opinião ali da gravidade, da necessidade daquilo. A Vanessa comentou ali, eu acho que no início, em alguma das falas dela, que a responsabilidade ficava muito sobre o CEO, né, nas ações de continuidade, enfim. Se você tem uma figura dessa dentro das áreas, ele será um senso de orientação muito melhor para um processo, por exemplo, de continuidade operacional. Ele está mais preparado para lidar com aquele assunto, né? Então, eu vejo Se isso pensar como algo muito importante. pensar nas 3 linhas de defesa, né? Essa pessoa já vai estar na primeira linha, logo quando Exato, acontece o risco, já vai conhecer o processo todo e já vai poder atuar exato. ou até mesmo chamar a segunda linha de defesa. E não devemos esquecer, Rodrigo, que quando se fala de continuidade de negócio, existem aí o RTO, o RPO, tem até uma pergunta aqui que trata disso. Aliás, pessoal, nós estamos tendo várias perguntas também, isso é legal. Nós não vamos conseguir responder todas, já até aviso, mas assim, é interessante porque mostra o engajamento das pessoas que estão aqui com a gente. E o que eu acho assim que é importante, quando a gente fala de continuidade de negócio, nós estamos lidando com o tempo, com a urgência das coisas acontecerem. Você ter uma pessoa dentro do seu time, lá na primeira linha, com conhecimentos maiores e melhores, você diminui o tempo de resposta também às ações, né, às crises, sei lá, qualquer tipo de indisponibilidade ou problema que venha a acontecer. Então, sou muito favorável a essa prática, tá? Só fazendo aqui um comentário rapidamente, tem aqui, ó, não dá para saber o nome, Anonymous, enfim, mas olha, em uma indústria de beneficiamento de soja, os riscos operacionais na indústria são diferentes dos riscos corporativos. Seria interessante abrir um GCN para cada área, um GRC, perdão, GRC para cada área? Olha, eu vou dar a minha opinião aqui. O atendimento para os tipos de risco, né, e para suas incidências, para os impactos diferentes, tem medidas de controles distintos. Você vai ter tratamentos diferentes. Até a Isabela mencionou antes sobre o apetite ao risco, né? O apetite também é diferente para determinado tipo de incidente, comparando com outro. Eu não vou dizer que você precisa criar um GRC, porque o GRC é o sistema como um todo. Mas a depender, né, foi até um pouco também do que eu perguntei para a Vanessa lá no início. Você trata da continuidade operacional das lojas, do ambiente administrativo, e ela falou que trata disso tudo, mas ela tem ações distintas para cada um desses ambientes, né, atendendo à finalidade de cada área. Eu acho que para essa pergunta aqui, o que eu posso dizer sem dúvida, o BIA é diferente, o resultado do BIA, as priorizações, eventualmente a forma de avaliação do risco é diferente, eventualmente a escala de valoração, como é que você atribui peso, a criticidade, os impactos são diferentes. Então, há necessidade, sim, de olhar para cada cenário com as particularidades daquele cenário. E nisso nós podemos levar em consideração tanto a parte da gestão de risco, a auditoria vai ser diferente para cada um desses elementos, o próprio plano de continuidade, enfim. Só que eu acho que tudo isso pode fazer parte de um mesmo ecossistema de GRC, tá? Então eu acho que você não precisa ter um GRC para cada um deles, mas você pode ter iniciativas individuais e personalizadas para cada situação de indisponibilidade de crise que a sua empresa vier a passar, né? Pensa numa holding de multisserviços, ela não vai conseguir, claro, em uma única ação planejada, resolver vários problemas.
há poucos dias eu estava na CBA, na Companhia Brasileira de Alumínio, que é ligada ao Grupo Votorantim. Tem empresas ali dentro do Grupo Votorantim de todos os tipos de naturezas diferentes, de coisa, de energia, mineração, serviços financeiros, enfim. E você precisa de pessoas e de profissionais que conheçam da particularidade de cada um desses negócios, com as características individuais de cada um desses business para você agir de maneira mais assertiva, tá? Isso, de fato, não tenho dúvida, né? Nós temos aqui mais perguntas que eu não sei se nós vamos Ô, conseguir Edu, responder. Diga lá. então, complementando, talvez para facilitar a vida das pessoas que perguntam sobre o que é mais crítico, né? Existe, bom, desde a década de 80 aí, o Michael Porter já fez a cadeia de valor. E na cadeia de valor você tem as suas atividades primárias, claro, que é o que vai te dar a margem e o lucro no final, e as suas atividades secundárias, que seria hoje, às vezes, tecnologia, jurídico, RH, pode ser. Então, todas as empresas, elas vão ter essa cadeia de valor, tá? Se você conseguir completá-la, você vai saber o que que é mais crítico e por onde começar na sua empresa para fazer a BIA, até. Perfeito, perfeito, excelente. Eu acho que o modelo de cadeia de valor do Michael Porter é muito útil, muito importante, porque ele dá uma visão holística para a empresa, né? Ele dá a ideia das entradas, né, de tudo aquilo que a empresa tem como insumo, como matéria-prima, o seu processo de transformação e a saída com valor agregado, né? E não custa falar que Michael Porter, que inventou aí, e isso não é parente do Harry Potter, não estudou em Hogwarts, né? Não era bruxo nem nada, mas também é um outro, é diferente, é Porter e Potter, né? Enfim, vamos lá Mas para a não era próxima. bruxo, mas era um guru. Não era Ele bruxo, era um mas era um guru, guru. exatamente, É. exatamente, exatamente. Vamos lá, pessoal. Bom, eu queria aqui então que vocês falassem agora, nessa provocação, é, sobre o aspecto tecnológico em relação aí à continuidade de negócio e gestão de riscos, né? Vocês vivenciam isso, e aí eu queria que vocês falassem então da importância do aparato tecnológico, dos softwares, enfim, na gestão dos processos de continuidade e de análise, gestão de risco e implementação de controles, né? Então, fiquem à vontade também para dar uma palhinha a cada um de vocês a respeito disso, por favor. Posso Quer começar? começar, Isa? Pode. Bora lá. Bom, Edu, na minha opinião, a tecnologia, né, na verdade, é mais necessária, né? A gente, sem tecnologia hoje em dia, não tem como. Então, para esse processo, ela vai trazer o quê? Automação, vai facilitar, né, a execução das atividades, vai trazer precisão, então vai ter menos falha, né, operacional, eficiência. E aí, quando a gente fala tanto no processo de gestão de riscos, na concepção, e criação dos planos, né, você vai conseguir otimizar todos esses processos, tá? Vai facilitar na parte da documentação, coordenação durante os eventos de crise. Então, por exemplo, quando a gente fala de carregar um plano, a gente não vai carregar e armazenar ele para consultar posteriormente. Utilizando a tecnologia, você consegue, a partir dela, acionar esse plano, e aí ele vai cascatear, né, a partir dos seus cenários. Então, você vai ter lá sua árvore de cenários de acionamento. Você vai escolher o cenário, ele vai cascatear os planos específicos que devem ser acionados. E aí, com isso, já vai direcionar as atividades específicas para, por exemplo, vamos supor, o Rodrigo vai executar uma atividade específica lá de um plano lá de PRD. Ele já vai receber a atividade, ele não vai precisar pegar um documento, fazer a leitura e perder aquele tempo, né, para relembrar, porque tudo bem que a gente tem, né, o fluxo de teste, a gente falou muito lá de treinamento, o programa, mas assim, na hora do vamos ver, dá aquele, né, desespero. O que fazer? Então, o software vai acabar auxiliando nisso. Ele vai trazer mastigado. Olha, você tem que executar isso. Aí você usa o modo foco, né? Eu tenho que executar isso e ponto. E aí, finalizei. Ah, deu, sei lá, tô com algum problema aqui para executar isso. Eu faço essa devolutiva pelo software e quem está dentro do time consegue ir acompanhando. Então, isso em tempo real. Então, o software vem para facilitar a gestão de tudo isso, otimizar processo, reduzir falhas, tá?
ele vai também desempenhar um papel crucial na melhoria contínua que a gente falou, né? Então, tanto aí considerando toda a parte de regulação, né? E, em resumo, então, o uso adequado dessas tecnologias é essencial para que a gente garanta aí uma resposta ágil, eficaz aí diante as crises, para a gente poder assegurar, né, a continuidade das operações, né, das empresas e fortalecer aí a resiliência organizacional, tá? Em resumo, é isso. Excelente, Então, excelente. um ponto muito importante, e aí para a gente ajuda muito, é que todo mundo tem a mesma informação. Então, quando a gente não tinha um sistema, e aí a gente usa muito para a questão de gestão de riscos, quando a gente precisava dar uma informação para a matriz na França, era uma loucura. Saía o time todo para tentar achar qual foi a última versão, o que, que foi feito, o que foi documentado. E quando a gente tem um software, todo mundo tem a mesma informação, a gente garante que não foi alterado, que foi aprovado por quem deveria ser aprovado, e todo mundo tem o mesmo dado. Isso é muito valioso, né? Porque a gente não pode perder tempo em ter várias versões de planilha. Perfeito. Exatamente. A E a- uniformidade das informações, né, gente? Exatamente. Só complementando, a atualização você vai fazer uma única vez e todo mundo vai ter acesso a tudo. Não é aquela impressão que você tem que fazer, né? Imprimir e compartilhar, né? Mas- Perfeito, perfeito. De tecnologia, talvez eu possa falar melhor, porque eu trabalho numa empresa de segurança de tecnologia, então... E tecnologia, para a continuidade de negócios ou para qualquer coisa, é um superpoder. Você consegue, antes, como tudo era feito manualmente, né, você garante a diferença de um dia, do dia para a noite. Você viu aí que antigamente a gente tinha análise de riscos feitas em planilha, BIAs feitas em planilha, até hoje são. E a gente pega um software, pega a Perinit, por exemplo, que analisa milhões de dados em segundos, pode prever uma crise, pode te ajudar a salvar funcionários até. Sim, Então, é interessante o quanto que você pode fazer com uma tecnologia. Só que, como a Isa falou, a gente tem todo um ciclo, tecnologia não faz milagre. Se você estiver fazendo besteira, você vai fazer besteira mais rápido. Ela é uma ferramenta bem poderosa, mas precisa treinar as pessoas, precisa saber utilizar. Não adianta ter um carro de Fórmula 1 se você não sabe dirigir um deles. E aí, o segredo de ter tecnologia mesmo é o nosso velho tripé, né? A gente tem tecnologia, processos e pessoas preparadas. Então, os processos têm que estar bem definidos, a tecnologia tem que ser bem reconhecida e as pessoas têm que estar preparadas. Sem essa, como no inglês falam stool, né? O banquinho que tem três pernas, mas a gente falou tripé. Essa equação aí faz com que a gente possa lidar com as crises muito mais rapidamente. E não só perfeito, reagir às crises, né? Ser proativo, monitorar, saber antes o que vai acontecer. Então, perfeito. eu posso só fechar aqui, né? Que é o investimento na tecnologia para a gestão de riscos, para a continuidade de negócios é essencial, mas ele não é um fim, é um meio, ele é uma ferramenta. O verdadeiro poder Perfeito. está como você vai usar essa analogia. Ah, É, isso é verdade, né, Rodrigo? lembrando que ela não vai entregar pronto os planos, Exato. o PIA. Não, vocês vão precisar É, estruturar o processo antes. Você pode estruturar o exatamente. processo junto com o sistema? Pode, mas você precisa ter um start antes para começar a colocar nas ferramentas aí. Tem certas coisas que não adianta contratar, né? Enfim. Ó, chegou aqui uma pergunta: se você tem interesse em participar de uma reunião para ver uma demonstração da plataforma, e entender os valores de investimento, é uma single choice, pergunta sim ou não, né? Fiquem à vontade para responder. Então, assim, não adianta só contratar para fazer como eu fiz. Eu contratei aí uma academia famosa, né? Fiz um plano de 24 meses. E eu não emagreci, eu não fiquei mais musculoso nem nada, né? Enfim, mas eu também só fui 3 vezes. Então, ao longo dos 24 meses. Então, não adianta, não faça como eu, né? Tem que realmente estruturar plano adequado, treinar as pessoas. Pessoal, eu quero até fazer um comentário. Eu sempre mostro essa informação. Eu vou pegar aqui alguns livros para trazer um exemplo. Estes livros aqui, que eu não sei se ele está deixando, ó,
são livros do autor Ricardo Giovernardi. Eles são amigos da gente, ele é um amigo da gente da Perinit, né? Ele é da Global Intel, e são 4 livros que eu tenho aqui, né? Crises corporativas, enfim. E por que é que eu sempre menciono, por que é que eu sempre falo do Ricardo Giovernardi, que é professor e que é autor de livros de gerenciamento de crises e continuidade de negócio, volume 1, volume 2. Ele fala nesses livros aqui também sobre a utilização de tecnologias, mas tem uma parte aqui que eu acho super interessante, que é o que eu vou trazer esse comentário aqui. Ricardo levantou uma tese onde ele diz que só treinar não é suficiente. Só fazer o teste de mesa, só capacitar e exercitar não é suficiente. O Ricardo Giovanardi, ele traz aqui uma informação que diz o seguinte: a necessidade da observação da pessoa no treinamento e, se possível, vê-la também em uma situação real. Claro, você não quer que aconteça situação de continuidade, de contingência para você ter que acionar, mas há necessidade da observação por parte de pessoa capacitada, porque às vezes uma pessoa que teve bom desempenho nos testes não conseguiu performar adequadamente numa situação real de crise. Então, ele destaca toda uma condição de análise psicológica do próprio perfil da pessoa. E, gente, tudo isso pode parecer a discussão do sexo dos anjos ou começar a filosofar em cima desse assunto, mas é interessantíssimo, porque ele olha com um olhar mais profundo nos exercícios de continuidade, como as pessoas que participam disso vão responder e até para que você possa trabalhar, atuar nas lições aprendidas, implementando aí a melhoria contínua, mas avaliando, analisando o indivíduo, a pessoa, o ser humano que está atuando naquela atividade ali, sempre com o intuito de melhorar, né? Pessoal, eu vou aqui rapidamente também só olhar mais alguns questionamentos aqui, e a gente já está caminhando para finalizar. E eu já vi aqui algumas questões. Bom, essa daqui, eu acho que um pouco o Rodrigo mencionou, se ele quiser comentar, veio também anônimos aqui também. Outra dúvida: como devemos trabalhar com áreas que usam somente sistemas de TI? Mapeamos os sistemas com as áreas e trabalhamos com TI para criar a redundância? O que que você quer comentar a respeito disso, Ricardo? Eu, eu posso. Você tem, como assim? Você tem uma empresa de jogos ou uma empresa de e-commerce, todas elas vão estar pensando em vendas, tá? Você não faz o jogo só para ficar jogando, claro, se você estiver em casa, mas uma empresa vai fazer isso para vender. Então você tem um processo, aquela cadeia de valor ela continua. Você vai ter qual é o escopo do seu jogo, você vai fazer o jogo e vai tentar vender o jogo. Ou o e-commerce também vai servir para isso. Você vai ter que ter redundância, tanto no seu jogo falhar, ou se alguém desenhar errado o personagem, você vai ter que refazer. Se o e-commerce cair, você vai ter que ter uma outra internet, você vai ter que ter uma nova rede. Isso tudo é recuperação de TI, tá? Não é só porque a empresa é de tecnologia ou de que ela vai precisar, que ela não vai precisar de segurança também, segurança e continuidade em pessoas. As pessoas fazem essa tecnologia funcionar. Os processos, tanto de começo, meio e fim, que o processo end-to-end, vão fazer a empresa funcionar. E a tecnologia também, tá? Então você vai precisar sempre ver cenários de riscos, pelo menos para esses três itens do nosso tripé. Perfeito, perfeito. Olha, tem aqui uma informação aqui do Leonardo Moon. Ele diz assim, ó, aqui na Celesc temos a figura do agente de controles internos, um em cada área que possui algum risco barra controle sob sua responsabilidade. Muito interessante também, né? Temos aqui, gente, a pergunta do Leandro Jesus. Eu acho que é do professor Leandro Jesus. Então, se for ele, mas se não for o Leandro Jesus também, um abraço de qualquer jeito, né? Não vou mandar o abraço só para quem eu conheço. Se não for o Leandro Jesus que eu conheço, um abraço também. A pergunta aqui é, Vanessa, Rodrigo, conta para nós como são feitos os testes de BCP ou PCN nas empresas de vocês.
que vocês podem contar a respeito disso? Quer que eu comece, Vanessa? Deixa eu continuar Vai aqui. lá. Eu posso falar dos meus clientes, tá? Que é mais fácil, porque é diferente de uma empresa de consultoria, 100% serviço. O, Você precisa de dois tipos de testes grandes. Testes técnicos, você vai ter o quê? Você vai ter os cenários de risco. Vamos pegar aqueles três que eu falei lá. Falta de TI, falta de TI é um deles, um bem grande, hoje em dia. E aí, o que que você pode ter essa falta de TI? Você pode ter uma contingência de trabalhar em casa, mas aí sem o data center não vai funcionar. Se você pode arranjar uma nuvem ou ter um backup na nuvem. Então, você tem que ter toda a sua parte de TI estruturada em contingência, tá? O cenário de TI é o mais importante, por quê? Porque você vai ter dois tipos de testes. A das pessoas, dos usuários desse plano de continuidade, eles precisam saber usar a contingência. Ah, pegou fogo no prédio, tem que ir para casa. Eles sabem disso ou tem que esperar alguém falar? Então, eles têm que ser testados. Eles podem ir para um site de contingência, para um data center, para um novo data center, para trabalhar de lá enquanto tudo é reestruturado? Podem, mas eles têm que saber disso, saber ligar todos os dados, tem que fazer o software deles funcionar na máquina deles. Então, esse é um teste de pessoas, de usuários. E você tem o teste técnico. Tem que fazer esse novo data center funcionar. Quem vai fazer isso é TI, é infraestrutura. Então, esses dois testes, para todos os seus cenários de contingência, você vai ter que fazer. A pessoa testar o que está sendo feito e a tecnologia fazer funcionar da parte dela. Perfeito, perfeito. Quer falar, Vanessa? Fica à vontade. Não tenho muito para adicionar, a gente conta com empresas como a do Rodrigo para fazer os testes para a gente, mas, de novo, é muito do que eu falei, né? A gente precisa que as pessoas saibam o que fazer. Então, não é só sistema, como a gente falou aqui no painel todo, as pessoas precisam saber como elas vão agir em caso de crise e a gente não vai ter tudo previsto, né? A gente prevê tudo que é possível, mas é importante que a gente esteja preparado de novo, quem vai tomar decisão na hora que a gente precisa fazer algo que não está documentado, que não está testado. No momento de crise, espero que vocês não passem, mas provavelmente todos vão passar por algum tipo de crise, é a gente saber o que fazer quando não tiver ali escrito, não tiver testado, quem vai tomar a decisão, como é que a gente vai documentar aquilo que foi feito e as lições aprendidas para as próximas crises. E para melhorar ainda o nosso plano de continuidade. Perfeito. A Vanessa falou algo bem importante, que são as lições aprendidas, né? Você vai testar. Se não der certo, você vai ajeitar e testar de novo. E aí, se não der certo, você vai fazer até conseguir, tá? Fazer funcionar. Senão, o seu teste não vai servir para nada. Você só vai ganhar uma nota vermelha lá no seu teste e quando precisar, não funciona. E lições aprendidas também nas execuções reais. Então, se no momento que você está executando, você já identificou que tem alguma questão que tem que ser ajustada, já fica no radar aí para poder fazer de ajuste posteriormente também, como lições aprendidas. Ó, pessoal, tem aqui. Deixa eu te perguntar, Vanessa. Tem uma pergunta aqui que eu achei interessante também da Gabriela Tomás, tá? Boa tarde a todos. Vanessa, você que trabalha com um escopo muito abrangente, poderia comentar como conseguiu o engajamento e apoio da alta liderança? E essa pergunta dela faz muito sentido, porque é o que nós estávamos falando. Você tem rede de drogarias, você tem postos de gasolina, você tem os mercados de varejo, você tem os centros de distribuição, você tem uma estrutura administrativa bem robusta, bem grande. Então, como é que você faz para ter apoio da alta liderança e para tudo isso, né? Como que acontece isso no Carrefour? Foi a pergunta que eu me fiz quando eu entrei no Carrefour, né? Porque estava em outro segmento e em outro lugar da mesa, né? Era regulador, então é totalmente diferente quando você vai fazer. E primeiro eu montei um time completamente diversificado. Então, assim, não tem como. Eu não vou dominar todos os assuntos.
de uma empresa tão grande, tão complexa, que atua em segmentos completamente diferentes. Mas você precisa ter um time que seja especialista. Então, eu não acredito só que pessoas generalistas vão conseguir atuar suportando as áreas de negócio, porque assim, eu brinco que o ideal é que a gente nem precisasse existir, que as áreas soubessem como fazer, o que fazer, mas isso não é realidade e os nossos empregos eles vão ser mantidos por muito tempo ainda, porque isso não é o foco dessas áreas. Então, nós, áreas especialistas, e aí essa é a minha receita dentro do Carrefour, eu tenho um time focado em riscos de TI, eu tenho time focado em riscos da operação, tenho riscos financeiros, são pessoas com skills diferentes e que se conversam e que trabalham em conjunto, mas eles são os meus olhos e que me trazem essas informações aí totalmente diferenciadas, e só assim que a gente consegue sucesso, porque precisa dar o apoio e falar a língua da operação. Então, eu não posso ter uma Perfeito. pessoa que não entende de TI lá na TI, então não dá para ter o mil e uma utilidades, tem assim a generalista, mas a gente precisa conhecer do negócio e daquela área que você está atuando. Então, é assim que a gente trabalha. Perfeito, perfeito. Pessoal, nós ainda teríamos mais coisas para falar. Nosso roteiro não foi esgotado. Nós temos muitas perguntas. Eu quero aqui, então, só mencionar alguns aqui, né, que mandaram aqui para gente: o Rui Lon, o Bruno Bastos, o Alisson Ferreira, o Paulo César Ferreira, o Leonardo Delfino, a Samanta Paiva, quem mais aqui? O Paulo Laranjeira, um abraço, Paulo Laranjeira, do Rio de Janeiro. Marcelo Piscinati, que também fez uma pergunta interessante aqui. A Dânia Gisele Lira de Macedo, não deve ser a Dênia do Banco do Nordeste, né? Ou do Bampará, enfim. Talvez seja outra. A própria Gabriela Tomás. E Marcelo que eu mencionei, o Mário José Torres, o Leandro Jesus, que respondeu aqui depois. Sou eu mesmo, Edu, né? Então é o Leandro Jesus que eu conheço aqui. E tantos outros que mandaram perguntas para a gente. Eu quero agradecer aqui os nossos painelistas que gentilmente cederam seu tempo para participar desse bate-papo. Foi muito gostoso. Daria para ficar mais um tempinho aqui, mas tem mais painel à tarde, né? Então, inclusive, aí mais uma vez, pessoal, falando para vocês, o nosso próximo painel vai ser do mercado financeiro, né? A gestão de risco, além do risco de crédito e liquidez, tá? Vai ser mediado pelo Roberto Oliveira, vai ter a presença da Rosana, sócia da PwC, a Priscila da HS Financeira e o Aecto da Dalet, tá bom, pessoal? Se possível, acompanhe, com certeza vai ser um papo muito agradável também, tá? Então, vou começar agradecendo por você, Isa, valeu mais uma vez, nosso segundo Obrigada, painel no Edu. dia. Obrigada, Rodrigo. Obrigada, Vanessa. Foi um prazer estar com vocês hoje, ter essa troca de experiência. Muito obrigada, viu? Vanessa Anselmo, muito obrigado por trazer aí as experiências do Carrefour, um pouco da sua vivência, em uma empresa que no cenário nacional tem a importância do Carrefour, do maior varejista, é dono do Atacadão também, muito grande, faz muito sucesso. Obrigado pela sua participação aqui, por contribuir com as suas ideias também com a gente, tá bom? Obrigada, Eduardo, mais uma vez. Obrigada, Isa, Rodrigo, todo mundo que ouviu, que mandou perguntas. É muito bom falar do que a gente gosta, né? Então, me convidem sempre. Ótimo, convidaremos sim. Você tem aí quase que um compromisso anualmente com a gente aqui no Perenite Week. Né? Da mão que é Obrigada. o pé, né, Vanessa? Rodrigo, prazer também ter você aqui. Muito obrigado pela sua participação, amigo. Já É sempre tivemos um outros prazer. bate-papos assim. Fica à vontade aí. Não, é igual a Vanessa, pode me chamar sempre. Eu adoro falar de riscos, continuidade, segurança da informação. Então, o que for necessário, eu Os vou olhos falar brilham, também. né? Os Ah, vou olhos falar brilham. cada vez mais. Da próxima você coloca 2 horas, aí a gente fala um pouquinho Isso. mais. Perfeito. Olha, pessoal, amanhã é dia de Perinte Week Day One. Será presencial na Faria Lima. Eu não sei se a Vanessa e o Rodrigo estarão lá. Eu acho que estarão, Eu né? vou, eu vou. Estarão? Aham. Estaremos. Então nos veremos amanhã, mais um dia de sucesso, convites esgotados, já não tem mais, gente saindo assim pelo ladrão.
Teremos lá mais 4 palestras interessantes. Eu e a Isa estaremos lá também, com várias outras pessoas. E, se possível, acompanhem o próximo painel também. Mais uma vez, obrigado. Nossos LinkedIns foram publicados aqui no webinar chat. Valeu, Uhum. pessoal. Até a próxima. Um abraço. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Um Tchau, abraço a todos. tchau. Tchau, tchau.